pessoal, estamos começando o nosso podcast Sua História, Seu Negócio, um podcast onde a gente traz aqui várias pessoas empreendedoras que contam pra gente as suas histórias, né? E a gente acaba se inspirando, conhecendo um pouco mais a história de cada um. Espero que você esteja gostando. Todos os nossos episódios que já estão disponíveis no YouTube, no Spotify também, e alguns cortes também estão já tanto no Studio Box quanto também no meu Instagram, tá, gente? Hoje eu vou conversar com a Gleice. A Gleice é uma amiga, se tornou uma grande amiga, uma pessoa que eu gosto, admiro muito, tanto ela, o esposo, e todo o empenho para trazer para Itapetininga a água doce cachaçaria, né, Gleice? Tudo bem? Isso aí, boa noite, Bruno. Que prazer estar aqui com você, né? Nessa nova jornada. Sim. E trazer um pouquinho da história para a gente ter muitas pessoas empreendedoras, né? E se inspirar na gente. Exatamente, né? Exatamente. Gleice, você não é de Itapetininga, né? Você é de Avaré, é isso? Nasceu Isso, lá? eu sou de Avaré. Nascida e criada em Avaré. Caramba, é diferente se mudar assim, né? De repente, você morava em Avaré, já trabalhava em Itapetininga, né? Pelo que eu sei. Isso, a gente morava em Avaré. Aí o Paulo, meu esposo, ele teve uma proposta de vir trabalhar em Itapetininga. E viemos com a cara e com a coragem, não conhecíamos Itapetininga, viemos um final de semana para ver o que é essa cidade, né? Uhum. E aqui nós estamos há 8 anos. Legal. Gleice, você já tinha pensado em empreender? Quando você era menor? Sempre tive vontade. Verdade? Sempre vendi geladinho, sabe? Desde criança? Vendia geladinho, ou eu dava aula e ganhava 10 centavos. Então, eu sempre gostei desse lado, ser vendedora, adoro. Quando você começou a ver esse lado vendedora? Ah, acho que desde pequenininha, né? Quantos anos, mais ou menos? Ah, vamos falar uns 12 anos? 12 anos. Uns 12 anos, né? Quando você já tem aquela vontade de ter o dinheiro próprio, aquela vontade de comprar o seu próprio negócio, né? Ou fazer com que as pessoas comprassem aquilo que você estava ofertando. Então, desde sempre eu tive esse lado, né? A minha mãe sempre me inspirou muito, porque ela também sempre foi muito parecida comigo. Sou uma empreendedora? Não, nunca conseguiu empreender, né? Mas sempre foi muito trabalhadora, sempre lutou bastante, conquistou bastante coisa, mas através do trabalho mesmo, sem conseguir empreender. O sonho dela era empreender, mas não conseguiu. Ô, Gleice, você falou que com 12 anos você começou já a fazer vendas. Você fazia venda do que com 12 anos? Ah, a gente vendia geladinho, né, para os vizinhos. Mas como que você fazia? É que vocês chamam como jujuba aqui jujuba. em Itapetininga, né? Eu vendia. Para nós era geladinho. Verdade. Lá em Avaré, quando eu vim embora para Itapetininga, até engraçado isso. A gente passava na porta da casa das pessoas, estava lá vendo jujuba grandona. A gente olhava e falava assim, o que será que é? Porque jujuba para nós é aquela bala de açúcar. Sim, então eu falava assim, nossa, como será que essa jujuba grandona, né? Então era muito curioso isso para nós. Ah, quando vocês vinham para cá? Quando a gente veio para cá. Ah, né? entendi. Mas lá a gente vendia como geladinho. Então, a gente fazia uma quantidade de geladinho, eu e as minhas amigas, né? Eu tinha uma amiga também que tinha esse lado empreendedor, a mãe dela ajudava nós. E a gente fazia um monte de geladinho. A gente chupava metade e vendia metade. Mas é uma fase muito gostosa, né? Muito gostoso. Você fazia eu quando fazia o geladinho, eu tinha o funilzinho, né? O saquinho e tinha um líquido que vendia, não sei se vende até hoje, tinha um líquido que vendia de vários sabores. Aí misturava com água e aquilo era o geladinho. Ah, não, na minha época era aquele quisuquinho, sabe, de 10 centavos, o quisuco mesmo. Sei. E às vezes, naquela idade, a gente assoprava, né? A gente não usava o funil. Bem higiênico, né? Era uma coisa bem assim, saborosa, higiênica. Assoprava um saquinho da jujuba. E enchia ele e vendia. Com suco. Com suco, com aquele suco pequenininho. Quanto você vendia, você lembra? Eu lembro, era 10 centavos, 10 centavos, um né? geladinho. Mas também, Hoje né? nem tem mais moeda de 10 centavos. Não. Mas também era barato, mas tava bom, né? Sim. 10 centavos. Acho que naquela época que suco era isso, era 10. Era 10 centavos e você fazia 2 litros. Né? Então... Que realidade é essa, né? Que mundo é Já esse? passou muito tempo, né? Mas era muito gostoso. Quem não tem essa história, né? Nossa, eu acho que foi uma das melhores épocas da minha vida, quando eu vendia jujuba, né? Pra gente era jujuba, né? Eu vendia Eu morava em frente a uma faculdade aqui da cidade, e também um tiro de guerra, né? Então ali tinha muita gente, então a gente vendia a jujuba. Só que a gente vendia 25 centavos já. Já era uma coisa mais profissional, né? Não, usava funil, né? Funil era caro de comprar. Tinha gente que assoprava, né? Não, a gente dá aquela sopradinha só pra garantir, entendeu? Legal. E você teve sucesso com a jujuba? Teve algum dia que você falou assim, nossa, rasguei de vender jujuba? Aquele geladinho, Nossa, né? com certeza. O dia que você vendia 10 jujuba... R$1. R$1, nossa, você tava rico, né?
Caramba. Tava rico, vixe Maria. Era excelente, era o melhor dia que tinha de jujuba. Porque 10 jujuba, pra você que tá ali, que você é uma criança meio adolescente, né? Mas era muito gostoso, né? Nossa, quanto geladinho eu vendi, porque vinha o vizinho, vinha outro. E tudo aqueles amiguinhos da rua. Nossa, era muito gostoso. O que você fazia com o dinheiro? O que eu fazia? É. Eu gastava. O quê? Adorava comprar um doce, adorava sair com as minhas amigas. Então, você catava aquele R$1, vamos no bar, vamos comprar um doce? A gente ia lá, a gente comprava bala, a gente comprava carne para fazer espetinho, porque naquela época a gente Carne, juntava... fazer espetinho, como assim? Nossa! Altas histórias desses nossos espetinhos. R$5 a gente comprava muita carne. Caramba. A gente adorava fazer espetinho de final de semana. E a gente juntava o dinheiro da semana pra gente fazer o espetinho no final de semana. Caramba. Era muito legal. Nossa. Muito. Com pouquinho a gente fazia a festa. Aí sempre uma mãe ajudava, sabe? Aquele pra incentivar. Então a gente nunca deixou de fazer. Isso que eu ia perguntar, quem que financiava? Porque se vocês gastavam tudo, alguém tinha que financiar o negócio. As nossas mães, né? Essa minha amiga, que é uma amiga até hoje, né? Então, a gente era super empreendedora. Então, vamos vender e vamos comprar espetinho. Daí, alguém tinha que terminar de patrocinar, né? Porque não dava. E você é, pelo jeito, que mais vendia. Ah, eu sempre gostei, né? Sempre fui boa de lábia. Vendia bem, então. Vendia bem. E aí, o primeiro negócio, então, foi vender o geladinho, né? Que a gente chama de jujuba. E daí, Isso. depois disso, vendeu mais alguma coisa? Ah, sempre vendi. Na verdade, na minha época da faculdade, sempre vendi. Vendia roupa para vendia pão de mel. Porque na época da faculdade, tudo tão difícil, né? Antigamente era tudo tão difícil. Então, tudo que aparecia para vender, eu tava vendendo. Eu vendia trufa, eu vendia pão de mel, eu vendia... A minha cunhada tinha uma loja de roupa, eu levava a roupa dela para vender na faculdade. Então, eu sempre gostei mesmo desse lado. Tudo que aparecia, eu tava vendendo. Até eles brincam comigo. Falam, Gleice, se passar na sua frente, você tá vendendo, né? Eu falei, cuidado que eu vendo mesmo. Legal. Gleice, mas como que era na faculdade, principalmente, né? Você não tinha aquela vergonha de vender? Ou tipo, aquele negócio assim, puxa, que chato, tô com a bolsa cheia de coisa aqui pra vender. Você vendia por uma necessidade ou você vendia só porque gostava de vender? Só porque eu gostava. Não tinha uma necessidade? Não, como não muita tinha. gente Graças a Deus, a minha mãe, ela sempre me ajudou bastante em relação à faculdade, né? Era um sonho dela. Então, ali a gente fez junto, né? Eu trabalhava, eu tinha o meu emprego, né? Sempre tive um emprego e ela também me ajudava em relação à faculdade. Então, aquilo dali para mim era um a mais. E era um gostar, né? É eu gostar de interagir com uma outra pessoa, de estar fornecendo um produto legal, de estar oferecendo... Sempre vendi coisas boas, nunca vendi coisas ruins, né? Então, assim, se era do meu gosto, eu vendia. Se eu não gostava, eu não fazia a venda. Daí, eu não conseguia fazer a venda. Isso é um ponto importante, até para qualquer venda, né? Sim, claro. Primeiro com o gosto, né? Você tem que gostar daquilo que você está vendendo. E segundo, que vender uma coisa de qualidade, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo, né? E para você acreditar, você tem que gostar. Exatamente. Né? Então, não tem como você vender uma bala de limão se você não gosta de limão. Fica mais difícil. É lógico, tem gente que faz isso. Mas no meu caso, não. Eu fazia o que eu gostava mesmo. E sempre tem a questão da necessidade, né? A gente fala assim, né? Mas tem aquela pessoa que precisa vender aquilo lá, por mais que não goste. Mas é só um período, né? Acredito que seja o período das pessoas. Depois ela precisa, sim, procurar um lugar, algo que faça sentido para ela vender. Porque senão não faz sentido a vida dela só fazer o que ela não gosta, né? Então, chega uma hora, ela acaba se encaixando, né? Ela acaba se encontrando. E eu sou formada em serviço social, né? Então, eu já tenho um toque mais de conversar com as pessoas. Então, para mim, a venda sempre foi a interação, né? Sempre foi o contato com o outro, o conhecer a história do outro, opinar naquela história do outro, onde a pessoa não tá vendo e você acaba opinando e aquilo sendo bom, né? Então, a venda, para mim, foi sempre a interação com o outro. Sim. Eu sempre gostei muito desse contato com o outro. Sim. Acho que isso que fazia a diferença e por isso que eu gostava dessa parte da venda, né? Sim, isso que é muito interessante, né? Você contando isso pra gente, porque essa interação que você tinha com as pessoas, que é o que você gosta até hoje, na verdade, né? Sim, adoro. E você encontrou na venda algo que te suprisse, trouxesse isso pra você. A interação com a outra pessoa. Sim. Né? Você conseguiu trazer isso no ambiente de trabalho pra você, né? É o tete-a-tete, né? É você ter a oportunidade de conhecer o outro e vivenciar um pouco do mundo do outro, né? E até ele de estar conhecendo você. E acho que essa troca do ser humano com o ser humano, eu acho que é a melhor que existe, né? Isso daí traz muito aprendizado, abre muitas portas.
Então, eu acredito que é o melhor caminho. Gleice, ó, hoje você tá com a Água Doce Cachaçaria aqui em Itapetininga, né? Você e o Paulo, que é seu Isso. esposo, seu marido. Como que você conheceu o Paulo? O Paulo, É. nós conhecemos na balada, né? É. Com 19 anos. Paulo, meu primeiro namorado, meu marido. Estamos aí há 17 anos juntos. 17 anos. Um diferente do outro, né? Não, é a água e o vinho. totalmente. Somos opostos. É. Mas que fazem a diferença um no outro, né? Eu sou totalmente humana e o Paulo é totalmente administrativa. Né? Uhum. Ele gosta mais dessa parte, ele é formado em ciências contábeis, contabilidade, então ele em administração, então ele tem esse outro lado mecânico, né? Uhum. E eu tenho mais o lado social. E nós dois se encaixamos, se encontramos nas nossas diferenças e formamos a nossa família. E estamos buscando os nossos sonhos, né? Junto. E quando você conheceu o Paulo, já tem 17 anos, ele era contador já ou não? Não, o Paulo, na verdade, trabalhava numa empresa, fazia faculdade, né? E eu também trabalhava numa empresa e fazia faculdade. Tava começando a vida de vocês Começando ali, literalmente, com aquilo que a gente não tinha nada. E daí vamos começar com os nossos financiamentos, porque um casal não começa a vida se não tiver financiamento, tem que ter né? o financiamento, né? Tem que ter. Então fizemos o financiamento da nossa moto, terminamos de pagar nossa moto, fizemos o financiamento do nosso carro, depois do nosso carro, nós vendemos nosso carro, compramos a nossa casa. E assim a nossa vida foi indo, sempre pagando, comprando e as coisas devagar e sempre sonhando. Isso que era o mais importante, né? Então, eu tenho uma ideia, ele compra a minha ideia. Ele tem uma ideia, eu compro a ideia dele. E junto a gente vai tentando. Legal. E como que você vê essa importância, né? Porque vocês são duas pessoas diferentes. Vocês divergem muito os assuntos da Água Doce, principalmente? Bastante, né? Porque é o que você falou, nós somos nós somos os opostos, né? Então, a gente tem que ponderar. Uma hora um tá certo, outra hora tá certo. É fácil? Não é fácil. Não, porque quando a gente é diferente um do outro, as nossas opiniões se batem mais, né? Então, assim, quando é mais voltado às pessoas, a funcionário, a cliente, o Paulo sempre acredita na minha razão. Tudo que é voltado para os números, para as contas, a razão é toda voltada para ele. Pronto, não dá nem para discutir. Não tem como discutir. Então, a gente colocou isso na nossa vida, né? A gente já trabalhou junto, nós trabalhamos junto por 6 anos na mesma empresa. Então, a gente tem uma experiência de trabalhar junto, né? E aprender a viver com essa divergência. E hoje a gente diverge no nosso trabalho. Mas é sempre importante o respeito, né? Tipo, Sim, claro. Vocês já estabeleceram esse limite, né? Regras. Isso. Vocês já falaram, ó, aqui eu que atuo, aqui você que atua. Isso. Mas é importante estabelecer, né? Porque se você deixar aberto e deixar dando opinião ali, aí complica daí a tudo. nossa vida particular começa a interferir no nosso negócio, né? Porque daí você é um casal, né? Sim. Aí as brigas vão muito mais além do que deveria ir. Mas então a gente coloca regras estabelecidas, não que não haja briga, lógico que há, né? Somos seres humanos, Sim, que normal. casal que não briga, né? Normal. Mas aí a gente colocando esse limite, a gente consegue cada um chegar até o ponto do outro e não ultrapassar aquela linha, né? Legal. Gleice, você falou que vocês se conheceram numa balada. Achei que era na Água Doce que vocês tinham se conhecido. Não. Porque vocês gostavam pra caramba. Vocês eram Muito. clientes da Água Doce, né? Sim, demais. Na verdade, a Água Doce faz parte da minha vida, né? Da história de vocês. Sim. Na verdade, a Água Doce, ela começou na minha vida, eu tinha 13 anos, né? Eu tinha umas amigas que elas eram bem mais velhas que eu. Então, eu já ia pra balada com elas, entendeu? Daí, quando eu conheci o Paulo, isso só se fortaleceu. Porque daí, como casal, a gente gostava de um ambiente que tinha uma comida gostosa, um lugar que a gente pudesse conversar. E a Água Doce era um lugar desse. Então, foi na onde a gente começou a gostar ainda mais. Em Avaré mesmo. Em Avaré. Avaré, a Água Doce, ela tem 25 anos, né? Mais ou menos isso, se eu não me engano. Então, ela fez parte. Então, de final de semana, a gente ia na Água Doce tomar um coquinho, a gente ia comer uma porção, eu gostava de tomar uma saquerita, né? Então, assim, isso daí fez parte. Era dia dos namorados, a gente gostava de ir lá. Vinha dia das mães, a gente gostava de ir lá. Ia fazer uma comemoração, a gente ia lá. Então, ela faz parte desde o nosso comecinho do nosso namoro. E essa, na verdade, juntou as paixões ali, então. Tudo. Os amores ali. Quanto vocês gostavam da Água Doce. Sim. Né? E quantos momentos foram marcados ali, né? E antes do Paulo ainda, a minha mãe, na época que ela se separou do meu pai, eu tinha 9 anos quando eles se separaram. Então, a prioridade da minha mãe, do salário dela do mês, era um dia, pós-pagamento, era a gente ir um dia na Água Doce. Nossa, A legal. gente cada uma tomava um drink, a gente pedia uma porção que tinha lá, que na época chamava ninho, que era batata frita com frango no meio. Nunca esqueço disso.
E a gente ia embora, nós duas pedalando, né? E a gente dava risada, porque o Fusca que ela tinha rodopiava, né? Porque a gente tava feliz da vida e ia embora pra casa. Então, a água doce, na minha vida, ela tá desde novinha. A gente curtia muito. Hoje você, sendo proprietária da Água Doce aqui de Itapetininga e relembrando as suas histórias, você vê que parecia que já estava tudo certo para que você chegasse até aqui? Hoje a gente vê que estava tudo certo, mas há um tempo atrás a gente via que esse caminho a gente não sabia onde ele ia chegar, né? Eu falo que a gente nunca sabe aonde ele vai, por que não foi naquela hora, por que foi depois, né? A gente nunca sabe explicar isso, mas eu falo que a água doce aconteceu no momento certo. Há 8 anos atrás, eu já sempre sonhei em ter uma água doce quando eu vim para Itapetininga, mas nunca chegou ao meu alcance. E no ano passado, 2023, tudo foi encaminhando. Desde a primeira entrevista, desde a primeira conversa, desde tudo. O lugar, o aluguel do lugar, o meu trabalho, né? Há 3 anos eu saí do trabalho para cuidar das minhas crianças, só o Paulo que continuou trabalhando. Então, 2023 foi encaminhado para ser água doce. Então, até 2023 eu não empreendi porque ainda não era o momento. E tinha que ser água doce. Eu acredito muito nisso. Sim. Gleice, deixa eu te perguntar outra coisa para você. Você falou que não estava a seu alcance. Quando você fala assim, o que seria esse alcance? Financeiro? Alcance financeiro. Eu acho que um alcance emocional, né? Que eu acho que a gente tem que ter esse lado mais amadurecido, né? Como que você lidou com a sua vida com 25 anos e como que você lida com a sua vida com 35 anos, né? Então, eu acho que tem tudo um propósito, né? Um propósito de Deus, na verdade, na nossa vida, né? Então, se naquele momento eu não tinha capacidade financeira para aquele empreendimento, é que não era para ser ainda, eu não estava preparada, né? Então, 10 anos depois, eu acredito que daí chegou o momento que eu estava preparada financeiramente e estava preparada emocionalmente. Então, tudo aconteceu no tempo que teria que ser. E teve algum dia que você falou assim, olhou pro Paulo e falou, viu, tenho vontade de abrir uma água doce, queria abrir um negócio desse para mim. Olha, eu acho que durante 8 anos, acho que umas 3 vezes por ano a gente falava isso. Tanto eu quanto ele. Paulo, bem que a gente podia ter uma água doce, não? Paulo, bem que a gente podia ter uma água doce, né? Quantas vezes eu não entrei no site para ver quanto custava uma franquia, quanto ficava para montar, porque nessa parte eu sou muito curiosa, né? Então, eu entrava e falava assim, quantas vezes há anos atrás eu entrava para ver quanto estava e falava assim, nossa, ainda não está no meu alcance. Mas, graças a Deus, chegou a hora, né? Legal, mas você fez um planejamento, tipo assim, X valor, eu vou guardar X por mês, então, sei lá, alguma coisa assim? Não, eu sou daquela que a coisa aconteceu mesmo, né? Na verdade, há um tempo a gente queria vender uma casa que a gente tinha em Avaré para a gente empreender. E essa casa ficou por mais de 3 anos à venda e a gente não conseguia vender. Dia 17 de janeiro de 2022, a gente vendeu ela. Caramba. No meio do ano, a gente vendeu um carro que a gente tinha, todo juntando para a gente empreender, lógico, né? Então, sempre pensando no empreender, o que a gente vai montar e pesquisando, franquia, sempre na área da alimentação, né? Eu sempre acredito que a parte da alimentação vamos pensar, não é o mais fácil, mas é um caminho que eu acho que seria mais vantajoso para nós, né? Por eu gostar de cozinhar, por eu gostar dessa parte de cozinha. E nesse tempo, o dinheiro que a gente foi guardando foi pra gente montar isso daí mesmo. Então, acho que teve, sim, um planejamento, né? Sim. Não foi assim, guardando por mês, mas a gente fez algumas escolhas, teve que abrir mão de algumas outras pra gente poder ter o nosso empreendimento. Sim, que é o normal de qualquer empreendedor, né? Eu estava conversando com outros empreendedores e todos deixaram algo para poder fazer algo. Sim. Todos, assim, todo mundo que eu conversei, pessoas que eu converso, que eu conheço no dia a dia, a gente sempre tem que deixar algo para poder fazer algo. Sim. No seu caso, você deixou a sua casa. Vendemos uma casa, vendemos carro, um carro do ano. E a família. Sim, porque é exaustivo, né? Para você empreender, você tem toda aquela dinâmica, né? Você precisa pensar, você precisa ver onde que vai dar. Chega no meio da obra, cadê o dinheiro? Essa obra saiu mais cara do que eu pensava. Então, ele te necessita de uma energia, né? Tão grande, mas que não é à toa. E como que foi o desafio? Você chegar para sua mãe e falar, mãe, vou mudar de cidade, porque agora eu vou empreender, vou virar empreendedora.
não quero mais ter salário certinho, fixo por mês, que cai certinho na conta, pode chover, fazer sol, o salário tá lá. Não quero mais isso. Na verdade, a minha mãe, ela sempre apoiou em tudo, né? Ela ficou triste, lógico, porque como eu sou filha única de mãe, então eu era muito, né? Muito mãe, né? Nossa. A filha que ela queria tratar na boca e, de repente, a filha ia embora, né? Então, sempre com muito medo, mas ela sempre me apoiou muito, né? Minha mãe sempre foi muito parceira, porque, assim, eu era a realização do sonho dela, tanto da faculdade, tanto da vida, né? Então, a gente era muito, muito parecida. Eu nem posso ficar falando muito dela, porque senão eu choro. Imagina. Mas e como que foi a hora que sua mãe falou assim, vai, filha, tá bom, e aí? Como foi isso? Daí vamos, porque daí o Paulo já tava aqui, vambora, né? Tem que fazer. É a época que a gente larga da casa e vai pro lado do marido, né? Então Então, natural. a gente tem esse lado, é natural. A gente deixa de viver do lado dos pais para viver o seu único, né? Porque se torna um só corpo, né? Quando você casa. Então, vamos embora, vamos tentar. Mas a gente sempre teve apoio, tanto da minha sogra, quanto da minha mãe. Então, assim, vão que nós estamos aqui. Então, legal. a gente veio. E a gente sempre foi muito batalhadora, a gente sempre foi muito independente. Devíamos, pagávamos e vamos lá, entendeu? E a gente tava junto. É a vida normal do brasileiro. Isso que eu acho legal trazer no podcast, que a maioria tá acontecendo isso. Você ser empreendedor ou ser dono de algo, você não precisa ser rico. Você precisa ter bens, ser de uma família rica para você ter alguma coisa. Não precisa, né? Você tá contando sua história aí, quantos perrengues, fusquinha de sua mãe, né? Isso Faculdade, vendendo as coisas para ajudar, não passava necessidade. Mas também não tinha sobrando. Não tinha como esbanjar. Você Não. tinha que lutar, né? Então, A vida do brasileiro é lutar dia a dia, né? é isso que eu falo, entendeu? É isso que eu queria passar para as pessoas também, que nos ouvem, nos assistem, são essas histórias, entendeu? Que as pessoas são normais. Sim. Para ter uma Água Doce Cachaçaria, você não precisa nascer no berço de ouro. Não. Entendeu? Você pode trabalhar, ter sua vida certinho, e as coisas vão acontecendo, e vai namorando, né? Vai namorando a Água Doce, vai namorando outras franquias, ou qualquer outra empresa que você queira, mas nada é impossível, né, Gleice? Na verdade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é esperança, a gente tem que ter muita fé, e, por último, a gente tem que ter muita força de vontade, né? Porque fácil não é para ninguém. Mesmo você sendo o CLT, assalariado ali não é fácil, empreender também não é fácil. Então, você tem que ter essas três coisas, porque você tendo esperança, você sempre está olhando, você está procurando. Quando você tem fé, você acredita no algo, né? E eu acho que a força de vontade é o que move nós. Então, a gente ter força de vontade ao negociar, poxa, é 100, mas eu tenho 80. Será que a gente não consegue fazer com 80? O que eu posso fazer com os 20? Como que eu vou pagar isso daí? Posso... Porque sempre tem dois lados e duas moedas, né? Sim. Então, a gente tem uma forma de negociação, né? Então, eu acho que a gente não pode perder a esperança, a gente não pode perder a fé e muito menos a força de vontade. E tem que querer. Tem que querer, é isso aí. Tem Força que de querer. vontade é tudo, né? Porque fácil não é. Porque todo mundo fala assim, porque olha, é empreendedor, olha, ele é rico, ele conseguiu montar. Não, é uma pessoa que tá lutando. Exatamente. Né? Ninguém sabe o que você abre mão, as coisas que você deixa de fazer. Poxa, eu andava com o carro do ano, hoje eu não ando mais com o carro do ano, né? Então, mas eu vou andar. Eu Sim. tenho isso, lógico que eu vou. É. Então, a gente ter realmente essa esperança, ter essa fé e ter essa força de vontade. Sim. Leice, você teve uma mudança, por mais que você já trabalhasse aqui, você já tinha uma vivência, já conhecia a cidade que você montou a Água Doce Cachaçaria, mas você teve que sair de uma, não vou dizer zona de conforto, mas de algo que você estava mais acostumada, perto da sua mãe, o Paulo, seu marido, perto dos pais também e tal, conhecia muito bem Avaré e veio para outra cidade. E você tem 2 filhos, né? Sim. São qual o nome O deles? Theo e a Helena. Theo e Helena. Theo e Isso. Helena. São pequenininhos ainda, né? O Theo tem 6 anos e a Helena tem 3 anos. São bebezinhos. São meus bebês ainda. São ainda, muito novos ainda. E pro Theo e a Helena, como que vocês colocaram isso na vida deles? Porque esses avós estavam lá. Alguns amiguinhos lá, acredito que outros parentes lá também. Como que foi essa mudança para mudar de Na cidade? verdade, como eles são pequenos e eles são naturais de Itapetininga, os 2 nasceram aqui, na verdade. Ah, legal. Né? Então, eles já são itapetininganos, né? Nós também, né? Porque a partir do momento que a gente está aqui, acolheu a cidade no nosso coração, nós somos itapetininganos. Não tem como falar diferente, né? Sim. Mas a mudança, ela é muito radical, ela é bem difícil, né? Principalmente no momento que você precisa da sua família. Poxa, se alguém pudesse ficar com os meus filhos, férias, eles querem estar com a avó, eles querem estar com a tia, eles
eles querem estar com a madrinha, e estão tudo longe, né? Então, a gente sempre tem um diálogo, eles sabem que moram em outra cidade, que pra gente ir é longe, né? A gente tem que se organizar, não é assim? Então, hoje eles entendem bem. Né? Eles entendem bem essa mudança, eles sabem, quero passar férias na casa da minha avó, ou, a minha avó tá vindo pra cá. Então, para eles, a maior felicidade é a família vindo pra Itapetininga, né? Sim. Então, eles vão passar o final de semana com a gente. Então, hoje eles entendem e eles conseguem fazer essa diferença de cidade. Para nós, que ainda continua sendo um pouco difícil, porque quando a gente não tem a família, não tem uma rede de apoio, então torna-se um pouquinho mais complicado, né? Sim. Apesar de que eu tinha uma senhora, que é a minha segunda mãe, né? Que ela cuidava do Theo, a dona Sueli. Então, ela cuidou do Theo, assim, muito tempo para mim. Então, assim, a gente tem um hábito, toda semana a gente vai na casa dela tomar um cafezinho, conversar, comer um bolo. Então, essa rede de apoio que a gente vai se formando na cidade, né? O vínculo. Sim. Ô, Gleice, fala outra coisa para mim. Aí vocês vieram para Itapetininga, montaram a Água Doce Cachaçaria. Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram em montar uma empresa? Não estou dizendo Água Doce, nem a cidade, mas sim, vocês não vieram de uma história onde vocês montaram empresa, montaram empresa, quebraram, onde muitos grandes pessoas fizeram isso, né? Grandes pessoas de sucesso nos seus negócios. Mas vocês já vieram, esse é o primeiro negócio e esse já está dando certo, né? Mas qual a maior dificuldade que foi? Eu acho que a maior dificuldade é você entender o ramo que você está entrando e a partir do momento que você entra numa franquia, você tem algumas regras que não podem ser descumpridas, né? Então, assim, algumas coisas que você tem que ter num joguinho de cintura para você entender que aquilo é um case de sucesso e que você precisa se adequar àquilo, né? Mas eu acredito que hoje a maior dificuldade seja a mão de obra, né? Então, é você ter pessoas realmente que sonhem o seu sonho junto com você. Né? Eu acho que hoje, do empreendedor, pelo que eu converso com os clientes, que todo mundo traz, a maior dificuldade hoje são a mão de obra, né? É a pessoa sonhar aquilo junto com você. Porque todos os trabalhos que eu passei, que foram poucos, mas que passei por eles, eu sempre tive aquilo como meu, né? Porque se o dono não tá ali, ele tem a confiança de estar depositando aquilo em mim, eu tenho que cuidar como se fosse meu. Então, eu acho que a gente precisava de uma... Eu acho que isso é a maior dificuldade. A gente precisava ter pessoas com sonhos. E sabe que é isso que você falou, é uma característica de um empreendedor e de uma pessoa também que é uma pessoa que realmente pensa em si e no próximo. Porque, assim, uma pessoa que ela está trabalhando no local e ela tem aquilo como dela, ela vai cuidar nem que seja para apagar a luz do ambiente para não gastar tanta energia. Uma coisa simples. Vai passar por um papel, vai pegar um papel que está no chão. Coisa simples, né? Da vida do dia a dia. Então, normalmente, os empreendedores, eles podem ser empreendedores dentro do seu ambiente de trabalho. Né? Não é quanto você vai ganhar, é o quanto você está fazendo por aquilo, né? O quanto você faz por aquilo. Até hoje a gente estava conversando na rádio sobre o termo colaborador, né? O Ivan estava comentando que ele colabora. Ele não é só um funcionário, ele colabora para que aquilo aconteça, para que o ambiente seja um ambiente bom, limpo, agradável e tudo mais, e seja feito todo um trabalho. Então, é um colaborador da empresa. Então, o que você fazia já era de alguém empreendedor, uma pessoa empreendedora. Né? Você já empreendia na empresa que você estava trabalhando, né? Sim. E, na verdade, eu acredito que um pouco seja perfil, né? Porque eu falo assim, que quando você cuida do outro como se fosse seu, é uma bagagem muito grande de aprendizado, né? Sim. Que assim, você tá ali, mas é o que você falou, é apagar uma luz, é saber a dor do outro, né? Onde que eu posso economizar? Onde que aquilo dali tá errado? Por que você tá fazendo daquele jeito? E isso daí para você, na verdade, não é o seu salário. Eu acredito que seja o seu caráter e o seu aprendizado. Exatamente. Né? Porque isso daí traz o quê para você? Traz uma bagagem que ninguém pode comprar, que ninguém pode vender, que ninguém pode fazer nada. Exatamente. Que aquilo é seu, né? Então, você aprende com o do outro sem precisar investir. Exatamente. Né? E é o melhor é o que aprendizado você que tem. É o ser empreendedor no do outro. Exatamente. Mas você está aprendendo sem precisar investir. Então, eu falo assim que eu tive muita sorte. A gente teve muita sorte, eu e o Paulo, porque a gente teve essa oportunidade de empreender sem empreendermos. E hoje a gente está empreendendo e vendo algumas coisas que a gente poderia não errar, a gente não errou. Né? Então, é lógico que daqui para frente a gente erra, a gente vai aprendendo. Mas muitas coisas foram evitadas porque a gente teve um aprendizado lá atrás. E vale muito a pena aprender agora
porque a dor vai ser menor lá na frente. Sim, isso Então, aí. se eu tô numa empresa, eu quero ser empreendedor, né? Você trabalhava numa empresa, né? Você era CLT, isso aí. né? Mas dentro da CLT, onde a empresa que você trabalhava, você já tinha essas características empreendedoras e você já fazia como se fosse um empreendimento seu. Por isso até, né? Eu sei, porque a gente já conversou outras vezes, o quanto as pessoas gostavam de você, os seus patrões gostavam de você. Sim. Você era um braço direito ali, na verdade, onde você trabalhava. Sim. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre dei o meu melhor. Né? Então, eu falo assim, até na prefeitura. Eu já fui funcionária da prefeitura lá em Avaré, na época, terceirizada. E até hoje eles falam, por que você não volta? Porque, assim, independente do lugar que eu tava, eu tinha que dar o meu melhor. Porque não era onde eu tava, era quem eu era. Né? Sim. Então, a gente tem que ter esse diferencial de realmente cuidar daquilo, porque é quem você é. Não o que o outro está fazendo, ou se você está ganhando pouco, se está ganhando mais, né? Porque quando a gente não tá bom onde a gente tá, a gente não tem que fazer o nosso pior. A gente tem que procurar o que é melhor. Exatamente. Né? E eu acho assim, que não é valor. Na verdade, é o nosso valor. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu sou muito dessa característica. E você, pelo jeito, é grata por isso, né? Por essa característica, muito, né? Muito. É isso que eu falo muito. Eu gostaria que quem nos ouve, quer empreender, não empreendeu ainda e tem o desejo de ser empreendedor, não queira ser empreendedor, já seja, né? Já seja. Se você não precisa ter o seu negócio para você empreender, você vai empreender no seu trabalho, sendo o vendedor daquele balcão que você acha que você não tem valia nenhuma, mas você é muito válido, porque ninguém trabalha sozinho. Né? E quando que você adquire essa experiência? É você por você. Né? É você no negócio do outro, você vai ter menos dor. Outro entendimento que eu acho bacana, que eu acredito que você vai compartilhar dessa ideia, é a questão assim, você empreendeu, né? Mas a sua paixão por empreender não era uma paixão por ser milionária. Né? Sua paixão por empreender não era isso. Não é, acredito eu. Não. Porque não é disso que a gente... O empreendedor, ele não tem a sede por ser milionário, né? Qual que é a sua sede? Eu acho que a questão de sede, eu acho que é uma coisa bem relativa da gente falar. A gente nunca empreende para a gente continuar na mesma coisa que a gente tá. Sim. A gente empreende sempre para ter uma qualidade de vida melhor. Isso. Ser milionário será consequência do seu trabalho. Exatamente. Né? Então, assim, vai depender tudo do quanto que você vai colocar de energia naquilo, é o resultado que você vai ter. Poxa, mas eu coloquei muita energia, eu não consegui chegar no meu objetivo ser milionário. Mas o objetivo não é ser milionário. O objetivo é você conquistar e você ter um padrão de vida legal. Né? Exatamente. É isso, você não precisa mais que isso. A consequência, virou milionário, isso deve ser consequência. Né? Isso deve ser consequência, porque acho que ninguém almeja ser milionário. Acho que a gente almeja a ter uma qualidade de vida. E acredito eu também que assim, quem é milionário, quem chegou ao patamar de ser milionário, nem pensava em ser milionário. Não. Se tornou milionário. E isso não faz diferença. Tem até a história do presidente dos Estados Unidos, o Trump, né, que foi presidente dos Estados Unidos, que ele perdeu tudo, uma época da vida dele, não sei se você conhece essa história, mas uma época da vida dele ele perdeu tudo, e quando ele perdeu tudo, ele falou que ele ia conseguir muito mais do que ele tinha perdido. Em um ano, ele dobrou o que ele já tinha na vida inteira anterior. Tem um livro dele que fala sobre isso. Então, a questão de empreender não é você ser o milionário, é fazer o melhor possível dentro das suas condições, aquilo que você tem. Porque aquilo lá, automaticamente, ele vem o resultado, Exatamente. Né? Então, você não almeja, você não fica focado naquilo, poxa, eu preciso ser milionário, eu preciso ser... Não, o seu foco é o quê? Eu preciso pagar essa conta, eu preciso fazer não sei o quê, eu preciso pagar uma escola, eu preciso comprar um sapato pro meu filho. Então, o pequeno, ele almeja o grande, né? Exatamente. Então, o seu foco não é lá, eu vou ser milionário. Não, você começa pelo pequeno, você começa almejando os pequenos, a hora que você vê, com muita força, né? A gente tem que ter muita vontade, tem que ter muita fé, e a gente chega lá. Sim. E hoje você com a Água Doce Cachaçaria, você já chegou com a sua mãe e falou, mãe, vamos tomar uma aqui e sair hoje? Não, ainda não. Ainda não. Eu ainda brinco, eu falo assim, que eu tô esperando os meus dias de glória. Porque empreender, a gente tem muitos dias de luta, né? Então, a gente tem que esperar esses dias de glória. E outra, fazem 6 meses que estamos empreendendo, verdade, né? É pouco ainda. É bem recente, ainda não deu para tirar um dia de praia, não deu para descansar, é de segunda a segunda, né? Empreender não é igual CLT. Você vai trabalhar de segunda a sábado, vai embora para sua casa. Tá tudo certo, quinto acabou. dia útil, o dinheiro tá na sua conta. Por isso que eu falo da oportunidade de você empreender no seu serviço, que é muito menos doloroso, né? Muito mais fácil empreender no que é dos Seu outros. salário tá lá no quinto dia útil, seu vale tá lá no dia 20, você tem férias, 13º, você não se preocupa se
o seu amigo tá com o pagamento na conta, se o seu pagamento você sabe que tem que cair na sua conta, então é muito mais fácil. Então eu falo assim que vai chegar esse dia, fique tranquilo. Sim, legal. Os dias de glória chega. chega sim. Legal, Gleice, eu quero agradecer você por ter compartilhado sua história com a gente. Eu acredito que quem está assistindo ou ouvindo vai tirar muito aprendizado. Eu acho que você que está assistindo aí a gente, ouviu esse podcast, pega um papel, uma caneta, pega um caderninho, assiste de novo, ouve de novo e pega todos os pontos que a Gleice comentou aqui, a história de vida dela, porque eu tenho certeza que tem muito a agregar para muita gente. Desde a época do geladinho, ia falar jujuba, Opa. desde a época do geladinho, né, até os dias de hoje. Sabe que tem muita gente, Gleice, jovens, garotos, crianças que estão empreendendo hoje em dia. Porque na nossa época a informação era diferente que chegava, né? Hoje em dia, eu tenho certeza que pode ser que tenha algum menino ou menina que esteja ouvindo a gente que vende sorvete na rua, que a gente possa estar impactando aí e já falando para essa pessoa que pode ser a dona de uma cachaçaria ouvindo a gente. Sim, é isso mesmo. Eu falo assim, a gente não veio de uma família que nos deu... vou montar a cachaçaria para vocês e tô aí e ver o que vocês fazem. Se der certo, tudo bem. Se não deu, não. É o que eu falei, a gente teve que abrir mão de algumas coisas e como nessa vida, tudo que a gente quer, a gente sim tem que abrir mão de algumas coisas, dar um passo para trás para dar 10 para frente e assim que funciona. Até vi essa semana uma reportagem daqui de Itapê, o moço que vende balinha lá na esquina. Sim, eu vi. E é isso aí, todo mundo fala assim, poxa, olha que legal, mas ninguém vê os dias que ele tá lá, que ele tá tomando chuva, sol, e aquele sol que o asfalto queima a gente, que a gente tá lá no carro, no ar-condicionado, né? E ele tá lá vendendo. Então, é isso daí, é um dia de luta, os dias de glória chega, a gente não pode desistir, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter perseverança e, acima de tudo, a gente tem que ter vontade, a gente tem que estar preparado, se preparar para conseguir empreender. Exatamente. Dicas para quem for na cachaçaria. A minha dica escondidinho. O Bruno só gosta de escondidinho. Gente do céu, é muito bom escondidinho. Escondidinho. Não, você mudou também. Agora você gosta do frango à moda sertanezinha. Tem o frango, que é bom também. É bom, mas o escondidinho é demais, gente. Temos um cardápio bem grande, né? Uma comida tradicional brasileira. Então, o pessoal quer comer, eu quero comer um arroz com frango hoje, eu quero comer um arroz carreteiro, né? Então, a gente é mais voltado para a questão da comida brasileira mesmo. A gente tem os drinks. Agora, a partir de amanhã, terça-feira, dia 23, né? De janeiro. Isso. Então, a gente tem o cardápio novo, né? Aí, mais 6 meses, do Guedes, dando junto com a franquia, dando a força, né? Da experiência que ele tem como empreendedor, né? Trazendo para uma franquia de 32 anos. Então, assim, são experiências juntando junto com experiências. Então, a gente nunca pode abrir mão disso, né? Então, a partir do dia 23 de janeiro, aí estamos com um cardápio novo. Tá vindo o baião de 2, feijão... já temos o feijão tropeiro, né? Temos chapa de carne de sol. Tem um mignon royal também, que foi assinado pelo Edu Guedes. Então, assim, drinks deliciosos que tá vindo aí com o nosso famoso coquinho. Que quem conhece a cachaçaria conhece o coquinho, né? Então, agora vem os drinks com o coquinho, fazendo um diferencial aí, com os nomes totalmente típico brasileiro. Então, tudo é gostoso lá. E qual aquele doce na taça que vem o morango? Como que é o nome dele? Taça de merengue. Nossa, é bom pra caramba aquilo, hein? É delicioso, né? Nossa, aquele creme super especial. É bom. Bem gostoso também. Então, lá tem tudo. Pra questão de alimentação. Poxa, quero sair uma noite diferente, né? De sexta e sábado a gente tem a música ao vivo, né? Que dá uma animada. A pessoa sai pra jantar, escuta um som, curte uma música. Às vezes um MPB, às vezes um sertanejo, né? Daqueles mais antigos. De tudo, um pop rock. Então, cada dia uma experiência diferente, com a experiência gastronômica incrível que a Água Doce traz, né? Com 32 anos de experiência, voltando para Itapetininga, né? Então, acho que isso que a gente não pode deixar de provar. E fora que tem Espaço Kids. Temos Espaço Kids para família. As primeiras mesas que a gente são perto do Espaço Kids, né? Porque o casal, ele tem o direito de sair, conversar, se divertir um pouquinho, né? Então, enquanto isso, o filho tá lá brincando, o casal tá ali conversando, a criança não fica no celular, ela tá ali, desce um escorrega, brinca, pinta. Tem TV, assiste. Tem TV, aproveita. Então, eu acho que é um espaço totalmente voltado para a família mesmo. É o que a gente buscou, é o que a gente está trazendo para Itapetininga mesmo. É a família. É um pouco da essência de você, né? Sim, é uma essência sua e do Paulo. Sim, essa questão da família. É a nossa família. Né? E é até Espaço Kids, porque não é todas que tem, né? Não é todas que tem. Na verdade, eu acho que de todas, assim,
pouquíssimas agora começaram a aderir a essa questão do Espaço Kids. Legal. Que eles viam um público mais jovem, né? Mas o jovem também tem filho, né? Sim, e ele sim. também quer sair de casa, né? Sim. Então, ele quer aproveitar. Então, o nosso não deixa de ser um público jovem, É. mas não deixa de ser o público da família, né? Exatamente. Tá certo, Cris. Obrigado, viu? Obrigada eu por essa participação. Acho que contar, reviver a nossa história é uma coisa sensacional, uma coisa incrível. E se a gente puder chegar a 1, 2 pessoas que Sim. isso faça diferença, eu acho que estamos no caminho certo. Exatamente. Gente, quero agradecer você que ficou junto com a gente até agora nesse podcast, convidá-los aí para assistir e ouvir todos que a gente gravou, que são podcasts maravilhosos. Gente, você que é empreendedor ou quer empreender, por favor, ouça os nossos podcasts que estão muito bons, gente. Tá bem legal, hein? Obrigado sempre pela companhia. Continua seguindo a gente também nas redes sociais. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio.